Deus, abre os corações dessas pessoas para receber aquilo que o Senhor preparou nessa noite. Quem acredita nisso, diga amém. Glória a Deus. Tem alguém que quer ouvir a palavra de Deus aqui? Irmãos, a Bíblia, ela é cheia de promessas. Quem já leu a Bíblia sabe muito bem disso. Teólogos e estudiosos dizem: são mais de 8.000 promessas. Promessas essas que podem se cumprir na minha e na sua vida. Meu Deus. 2 glória a Deus, tá bom, né, gente? Vamos repetir isso aqui, porque isso é para a vida daqueles que acreditam nessas promessas. Essas promessas podem se cumprir na minha e na sua vida. Meu Deus do céu! Só que essas promessas não são para todas as pessoas. Escute bem isso aqui. Essas promessas são apenas para os filhos de Deus. E para os filhos de Deus, o nosso Deus promete. O nosso Deus promete perdão através de Jesus. Você acredita nisso? O nosso Deus promete um coração novo. O nosso Deus promete a descida do Espírito Santo. É a Bíblia que está dizendo isso, irmão. O nosso Deus promete a descida do Espírito Santo. O nosso Deus promete provisão e proteção para aqueles que são filhos. O nosso Deus promete a vida eterna. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu tenho uma palavra somente para os filhos de Deus. E o nosso Jesus disse: eu tenho dito que em mim você tem paz. 2 glória a Deus, está bom demais. Jesus continua dizendo que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu Deus do céu, escuta isso aqui, só para quem acredita: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como de águia, correm e não se cansarão, não se fatigarão. A última, eu prometo, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus do céu! 2 glória a Deus, tá bom. Só que tem que essas promessas não é para todos. Nem todos terão essa promessa em sua vida. Essas promessas é para aqueles que amam a Deus. Tem alguém aqui que ama a Deus? 2 pessoas, tem alguém que ama a Deus? Irmãos, quem ama a Deus aceita o seu Filho como o único Salvador. Quem ama a Deus aceita o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. Quem ama a Deus passa pelo batismo. Quem ama a Deus participa da ceia. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. Quem ama a Deus é fiel nos dízimos e na oferta. Quem ama a Deus serve a igreja, a noiva de Cristo. Quem ama a Deus quer morar no céu. Tem alguém que quer morar no céu? Amém? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, irmão. Por isso presta atenção nessa mensagem. Hoje nós vamos falar do céu. Olha o que a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo número 6. Olha o que está escrito: calce os vossos pés com a sandália da pregação, usa o escudo da fé, use o capacete da salvação. Irmão, se está falando de capacete, capacete fica onde? Fica na? Sabe por quê? Me pergunta por quê. Só você quer saber por quê? Me pergunta por quê. Porque você não pode deixar nada e ninguém tirar a salvação da sua cabeça. Porque a salvação é que vai te levar para o... É a salvação que vai te levar para o céu. Você não pode deixar nada e ninguém tirar isso da sua cabeça. Pastor,
O que a Bíblia fala a respeito dos céus? Não é céu, é céus, está no plural. Tem 3 significados da palavra céus. A Bíblia fala e faz referência que o primeiro céu é o céu que nós conseguimos enxergar. É onde estão as nuvens, onde estão os passarinhos, aonde o avião passa. O segundo céu é um céu onde nós não conseguimos ver. E o terceiro céu, à luz da Bíblia, fala que o céu é símbolo de uma autoridade. Você está entendendo até aqui, irmãos? O céu que nós vemos é o lugar onde os pássaros voam, as nuvens se formam, é aonde vem a chuva, é de onde vem os relâmpagos. Salmo de número 78 diz que o Senhor fez surgir um vento leste através dos céus. Provérbio capítulo de número 30, versículo 16, está dizendo assim: o Senhor faz subir os caminhos das águas no... Só você que está vivo no... Isaías capítulo número 55, versículo de número 10, está escrito assim: assim como a chuva nasce no... Lucas capítulo 17, versículo 14, o relâmpago ilumina o... Livro de Gênesis, capítulo número 1, Deus criou os céus e a... Deus criou os céus. Esse céu lindo que você vê de manhã é o céu que Deus criou. Pastor, agora eu quero saber qual que é o céu que nós não vemos. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Nós chamamos de céu espiritual. Ou seja, esse céu é o lugar fora do nosso universo. Presta atenção aqui. É um lugar onde vivem os espíritos invisíveis. Esse céu que nós não vemos é a morada de Deus. É a morada de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo número 8, versículo 27, está escrito assim: será que Deus é realmente dessa terra? Olha o que a Bíblia diz: o céu sim, é a morada do nosso Deus. Quando a Bíblia diz a palavra céus, fala da morada de Deus. Apocalipse capítulo número 13, versículo 6 diz: ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus e contra a sua morada, e contra aquele que mora no céu. Então Deus mora no... A última, o céu é símbolo de autoridade. Olha o que a Bíblia diz, 2 Crônicas, diz que o rei Ezequias e o profeta Isaías oravam clamando aos céus uma ajuda. E olha o que acontece quando a pessoa peca. Livro de Lucas capítulo número 15, versículo 25. O filho pródigo peca. Aí quando ele peca, ele diz mais ou menos assim: eu pequei contra o Senhor, meu Pai, e eu também pequei contra os céus. Todo pecado que você comete nessa terra, irmão, você não comete só em você, você fere os céus também. Aleluia! Todo pecado que você comete na terra, você comete contra os céus. Céu é o símbolo de autoridade na terra. Céu é um lugar onde a Bíblia fala que é brilhante e bonito. A Bíblia fala que o céu é a morada de Deus. E a Bíblia fala aquilo que nós precisamos ouvir todos os dias: o céu é o destino dos santos. Quem é alguém que é santo, cara? O céu é seu lugar, meu irmão. O céu é a sua morada. Céu é o lugar perfeito para a comunhão entre o homem e Deus. O céu é a promessa mais linda deixada para mim e para você. De 8.000 promessas, irmão, a promessa mais linda é: o céu é o lugar aonde você vai pertencer. Escuta isso aqui, irmão. Só que nessa noite, a primeira coisa que nós devemos aprender: o que tem nesse céu? O que representa esse céu para nós? O céu é um lugar aonde a gente precisa avaliar os nossos valores. Avaliar os nossos... Só quem está vivo, avaliar os nossos... A Bíblia diz que o discípulo amado viu o céu. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que João viu a cidade santa. E uma das coisas que João viu e ficou impressionado quando ele viu a cidade santa, que as ruas eram de ouro. As ruas eram de Apocalipse capítulo número 21, versículo 21. Hoje, se você pensar bem, pensa aqui comigo, irmãos.
Se você pensar bem, há milhares de anos, ouro é o material mais valioso em toda a terra. Quem tem ouro guardado nunca perde o valor. Ouro é uma das coisas que acontece que o preço sobe e desce, mas ele não desvaloriza, porque ouro é algo precioso nessa terra. Você lembra da Serra Pelada? Tem alguém que já viu um filme da Serra Pelada ou já viu alguma notícia? Serra Pelada é um lugar no Pará, onde há 40 anos atrás aconteceu no auge, aconteceu há 40 anos atrás a corrida do ouro. O lugar que tinha mais ouro no Brasil chamava Serra Pelada no Pará. Olha o que acontecia lá, irmãos. As pessoas brigavam por causa do ouro. As pessoas ficavam com raiva uma do outro por causa do ouro. As pessoas matavam um ao outro por causa do ouro. Aí quando Deus mostra a ruas de ouro para João, era Deus dizendo assim para João: o que vocês dão tanto valor aí na terra, aqui eu faço asfalto. Aquilo que vocês valorizam tanto, perde amizade, é capaz de mentir, é capaz de trair. Aquilo que vocês valorizam tanto, que é capaz de matar uns aos outros, aqui eu não valorizo, aqui fica debaixo dos meus pés. Porque o valor de Deus, irmão, é diferente dos nossos valores. A proposta de Deus para nós é: aquilo que tem valor para mim não é o ouro. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Aquilo que tem valor para mim não é o carro novo que você tem. Aquilo que tem valor para mim não é a sua moto nova, não é a sua empresa, não é o seu salário alto, não é sua bolsa cara, não é seu sapato de marca, não é seu telefone do ano, não é sua bicicleta cara. Isso não tem valor para Deus, irmão. O que tem valor para Deus é Deus dizendo aqui nessa noite: se você é digno. Não teve glória a Deus, mas está bom. O que tem valor para Deus é se você é honesto. O que tem valor para Deus é se você é fiel à sua esposa, ao seu marido. O que tem valor para Deus é se você é misericordioso. O que tem valor para Deus é se você é um homem de caráter ou é uma mulher de caráter. O que tem valor para Deus é se você tem fé e esperança que um dia Ele vai voltar. Meu Deus do céu! Você está pegando isso? Você está pegando isso? Se você quer morar no céu, aprende isso aqui nessa noite. Aquilo que os homens dão valor na terra não é a mesma coisa que Deus dá valor. Comece a valorizar aquilo que Deus dá valor. Será que você pode aplaudir a presença de Deus? Se você quer morar no céu, irmãos, uma das coisas que você tem que fazer é ter relacionamento com Deus. A gente precisa entender que quando nós chegarmos no céu, Deus vai estar lá. Você sabia disso, irmão? Quem for para o céu vai encontrar com Deus lá, tá? E se vai encontrar com Deus lá e Deus vai estar esperando, uma das coisas que nós temos que ter é relacionamento com Deus. Ele vai estar lá te esperando e me esperando também. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Eu tenho que entender, e eu preciso entender nessa noite, que relacionar com Ele é algo que eu preciso fazer aqui na terra, começar aqui na terra. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. Peraí, pastor, peraí, pastor. Como é que eu sei que Deus quer se relacionar comigo? Como é que eu sei que Deus quer se ter comunhão ou me comunicar comigo? Prova disso é o livro de Gênesis, irmão. Quem já leu o livro de Gênesis? O livro de Gênesis diz que Deus criou um jardim, chamado Jardim do Éden. Deus coloca o homem nesse jardim. E a Bíblia fala que Deus coloca esse homem para se relacionar com ele. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias à tarde, na viração do dia, para se relacionar com o homem, para conversar com o homem. Escuta isso aqui, irmão. O desejo de Deus sempre foi habitar entre os homens. O desejo de Deus sempre foi conviver com os homens. O desejo de Deus sempre foi ter comunhão com os homens. A Bíblia diz que o homem peca. Deus está tendo comunhão com o homem no jardim e de repente Adão peca. Olha o que acontece. O homem erra, o homem decepciona Deus
E a Bíblia diz que Deus chega no jardim na viração do dia, no mesmo horário. Todos os dias Deus ia no mesmo horário se relacionar com o homem. Aí, irmãos, quem acredita aqui que Deus é onisciente? Deus é onisciente. O que quer dizer onisciente, pastor? Significa que Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe de tudo. Eu disse que Deus sabe de tudo. Irmão, você acha mesmo que quando Deus chegou no jardim, Ele não sabia que Adão tinha pecado? Vocês acreditam nisso? Irmão, Deus é onisciente. Ele sabia, Ele já sabia que Adão tinha pecado. Quando Ele colocou os pés no jardim, Ele já sabia que Adão tinha pecado. Aí olha só, olha, vê se tem lógica isso. Se Deus sabia que Adão já tinha pecado, olha como que a Bíblia fala que Deus chega no jardim. E a Bíblia diz que Deus chega passeando no jardim. Irmãos, olha quem está passeando, vê se quem está passeando está preocupado se o homem pecou. Deus não estava preocupado se o homem pecou. Tanto é que Deus não chega para Adão e fala assim: Adão, o que você fez, rapaz? Adão, por que você desobedeceu? Adão, por que você pecou? Por que você errou? Deus não faz essa pergunta. Deus não chega acusando Adão. A pergunta para Adão foi assim: Adão, aonde você está? E quando Deus faz essa pergunta, Deus não está querendo saber a localização de Adão. Deus não estava querendo saber aonde Adão estava. Deus estava querendo saber em que posição espiritual que Adão se encontrava no jardim. Escute isso aqui. Quando você peca, quando você cai, a primeira coisa que você faz, irmão, não é decepcionar a Deus. A primeira coisa que você faz é você sai do centro da vontade de Deus. A segunda coisa que você faz é você afasta Deus de você. A terceira coisa que você faz é você afasta um projeto que Deus planejou, chamado comunhão. É difícil ouvir isso, irmão. Deus sempre quis ter comunhão com o homem, mas o homem, ao decorrer da história, vive caindo e vive pecando. Deus sempre buscou comunhão com os homens que Ele levantou, mesmo depois que o homem peca, mesmo depois que o homem erra. Sempre Deus, olha, é só Deus que faz isso. Sempre Deus arrumou um jeito de ter um relacionamento com o homem. Sempre Deus arrumou um jeito de ter comunhão com Deus. Prova disso é quando Ele chama Moisés e Ele quer ter comunhão com Moisés através de um tabernáculo. Ele levanta Davi, Ele quer ter comunhão com Davi, e Davi levanta uma tenda. Ele levanta Salomão, e Salomão ergue um templo para poder ter comunhão com Deus. Só que em Jesus, Deus levanta uma pessoa. Você está pegando isso aqui, irmão? Desde o início, Deus buscou comunhão com o homem. Com Adão foi no jardim, com Moisés foi no tabernáculo, com Davi foi numa tenda, com Salomão foi num templo, mas com Jesus foi através de uma pessoa. E é por isso que o profeta Isaías escreve: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será Emanuel. O filho dessa mulher será Emanuel. Irmão, você sabe o que significa Emanuel? Significa Deus conosco. A Bíblia não fala que o filho de Maria será chamado Emanuel. A Bíblia diz que ele será Emanuel. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é Deus está criando uma forma de ter comunhão com Ele. E é por isso que Ele será Emanuel. E vocês um dia, quando aproximar de Jesus, vocês enfim vão dizer: Ele é Deus conosco. Meu Deus do céu, meu Deus. Ele é Deus com você, com a sua casa, com a sua família, com os seus negócios. Não teve glória a Deus, mas está bom. Olha o que Jesus diz: então, se vocês querem ter comunhão com Deus, eu sou essa pessoa que Ele levantou para poder ter comunhão. E eu vou ensinar vocês a ter comunhão com Ele. E é por isso que eu vou ensinar uma oração com vocês. E a oração começa mais ou menos assim: Pai nosso que está no céu. Jesus começou a oração chamando Deus de Pai.
Escuta isso aqui, irmão, olha que forte. Por 380 vezes, Jesus se referiu a Deus como Pai. Deus é o nosso Pai. É Ele ensinando para os discípulos, Ele ensinando para o povo, Ele ensinando para mim e para você. É Jesus ensinando: ei, escuta isso aqui, eu estou ensinando vocês. Veja Ele como Deus, respeita Ele como Senhor, veja Ele como Salvador, veja Ele como provedor, veja Ele como protetor, veja Ele como uma pessoa que quer ter comunhão com você, que quer se relacionar com você. Mas se você quer relacionar com Ele, se relacione com Ele como um Pai, porque Ele é um Pai que ouve os seus filhos. Ele é um Pai que socorre os teus filhos. Ele é um Pai que cuida de você. Ele é um Pai que protege você de todo mal. Sabe que você pode